E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de confusão. Tem aí a reunião de Eduardo, lá na Casa Branca, também com Paulo Figueiredo. A imprensa falou um pouco sobre isso no dia de ontem, obviamente vamos comentar, né, sobre esses assuntos e mais. Ontem também teve uma reunião que foi desmarcada. O Haddad tentou colocar a culpa no Paulo, no Eduardo, mas meio que foi rebatido. Também quero falar com vocês sobre isso. Aí saíram várias matérias que vêm aí sondando como anda o clima no judiciário brasileiro, algumas confusões, Magnitsky, enfim. Também teve umas questões ligadas especificamente ao Fux, possibilidade aí do Fux pedir vista no julgamento de Bolsonaro, um negócio meio estranho, obviamente. Quero tecer algumas coisinhas. Serão duas matérias internacionais, uma no Financial Times, falando especificamente de Eduardo Bolsonaro, umas coisas interessantes sobre a situação. A outra do The New York Times, foi até publicada agora de manhã, deve virar notícia no Brasil, porque quem compartilhou essa notícia foi o Jason Miller, que já tinha se posicionado aí sobre Bolsonaro nas últimas horas, e o posicionamento dele virou notícia, né, nos portais brasileiros. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nessa primeira parte. Aí na segunda, é até uma continuação, porque essa questão do pedido de vista do Fux ganhou um aspecto eleitoral, pelo menos é como a imprensa já está vendendo. E aí vamos falar sobre isso. Movimentações eleitorais, não tem pra que a gente não fala sobre isso um pouco mais a fundo. Tem uma coisinha que eu não sei se vai dar tempo de comentar, que tá no final desse tópico, então deixa aqui em aberto. Mas tem muita coisa pra gente comentar, então vamos logo, para não ficar repetitivo. A introdução já ficou longa. Ontem, logo cedo aí, o Haddad pagou de louco. Reunião com o governo dos Estados Unidos é cancelada após a ação da direita, diz Haddad. Tiveram portais na imprensa que publicaram como ação da extrema-direita. Aí eu fico até surpreso, né, de ver a UOL dando uma matéria assim, bem seca, sabe? Sem tentar dar uma lacrada. E aí o Paulo Figueiredo debocha, diz, né, que chato isso, né? Eu tô chateado. A reunião realmente foi cancelada e os americanos chegaram até a enviar o link, né, do Zoom. Olha, no dia certo, Haddad, tu entra aqui pra gente bater um papo. E aí o pessoal cancelou. A data também chama a atenção. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos chegou a mandar link para a conversa com Haddad. Menos de 16 horas depois, no entanto, Scott Bessent cancelou abruptamente o contato. A atitude reforça desconfiança da Fazenda de interferência externa. Eles tinham recebido o link aí para poder participar do Zoom na última terça-feira, dia 5. Lembra aí que a decisão contra Bolsonaro é no dia 4, então um dia depois. Às vezes, meio que já estava programado para enviar, e aí o pessoal meio que nem sabia, né? Porque, querendo ou não, né, envolvendo a Fazenda, o Tesouro lá dos Estados Unidos, às vezes não tem a componente política. Talvez aí tenha chegado, né, notícias que o clima no Brasil piorou. Dia 5 também foi o dia da grande reunião que teve em Brasília, dos juízes com banqueiros, na casa de Rodrigo Maia. Enfim, menos de 16 horas depois, na manhã de quarta, dia 6, houve o cancelamento abrupto da conversa, sem maiores explicações. A justificativa foi apenas que Bessent não conseguiria mais acomodar o contato com Haddad em sua agenda. Aí, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro se pronunciaram sobre isso para falar que assim, irmão, a culpa é tua, Haddad. Tu que é um fracassado. O deputado Eduardo Bolsonaro e eu tomamos conhecimento das declarações do Haddad, que tentou atribuir à nossa atuação dos Estados Unidos o suposto motivo para o cancelamento de uma reunião com o secretário do Tesouro americano Scott Bessent. Haddad preferiu culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. Há quase 2 semanas, Trump declarou emergência econômica nos Estados Unidos, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação e, portanto, inútil. E eu, querendo ou não, né, tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo, quanto acho que quase toda a direita brasileira, vem tentando falar para as pessoas que existe uma componente política aí na questão tarifaço, que o Brasil deveria olhar para o bem do Brasil, não é para ficar de bem com os Estados Unidos, mas porque faria muito bem, né, para o Estado Democrático de Direito, a democracia brasileira. Não temos nem pretendemos ter qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Sr. Bessent,
é um profissional admirável que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente os interesses do povo americano. Nesta quarta, embarcaremos novamente para Washington, D.C., para uma série de reuniões com autoridades americanas, porque mantemos portas abertas. Talvez Lula também estivesse se, em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar. Eduardo e Paulo Figueiredo. Depois aí do cancelamento, a imprensa começa a comentar. Os comentários não são muito favoráveis para o Lula, né? Fica até triste. Gosto tanto do Lula, rapaz. O Jornal da Band dizendo, né? Cancelamento de reunião de Haddad com os Estados Unidos é balde de água fria e confirma o isolamento do Brasil. Vamos ouvir aqui a jornalista Juliana Rosa. Bom, o cancelamento dessa reunião do ministro Haddad com o secretário do Tesouro americano foi um balde de água fria, um sinal de que o canal de diálogo está travado, né, Ju? Boa noite. Certamente. Boa noite, Adriana, para você, o Eneg. Boa noite para você. O cancelamento da reunião confirma o isolamento do Brasil. O secretário do Tesouro americano é um dos principais interlocutores com o qual o governo brasileiro construiu um diálogo e que tem uma relação próxima com o presidente americano. Fica claro que o canal de negociação está bloqueado. Alguns analistas que eu conversei avaliam que depois da reunião do BRICS aqui no Brasil, questões políticas e econômicas se misturaram. E essa é a dificuldade do anúncio do plano de emergência do governo. Algumas dúvidas: quanto tempo vai durar o tarifaço? Quanto dinheiro vai ser necessário para ajudar as empresas? A gente pode sofrer novas sanções, por exemplo, porque compramos da Rússia e porque em setembro vai ter o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no Supremo? Haverá espaço para uma negociação comercial, para separar a política das negociações comerciais? Temos que encontrar um caminho de negociação, como estão encontrando outros países, para proteger a nossa economia. Mas, Eneg, tá ficando muito difícil. Tá bem complicado. Tá bem complicado. Nossa Senhora. Aí vem a CNN também. Caio Junqueira. Depois de um mês, né? Bem bonitinho, né? 11 de agosto. Empresários responsabilizam o governo por interrupção de negociação com Trump. Agora, depois de tudo que aconteceu, empresários com quem a CNN conversou ao longo desta segunda atribuíram ao governo Lula a responsabilidade pela suspensão das negociações do Brasil com os Estados Unidos sobre tarifaço. Bom, eu fico pensando também, né? Foi empresário, porque tem muito empresário, né? Não acho que a CNN ia ligar para algum empresário mesmo, né, que tem, sei lá, 2, 3 funcionários, 10 funcionários. A CNN não liga para você. Aqui são quase os campeões nacionais, né? As declarações sob reserva foram dadas após Haddad ter informado que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, cancelou a reunião prevista para quarta-feira para tratar do assunto. Haddad culpou as articulações da extrema-direita pelo cancelamento. Mas, na visão de empresários, à frente das negociações do setor privado com os americanos, o cancelamento do encontro se deve muito mais à operação em curso nos últimos dias pelo Palácio do Planalto, né, de buscar seus aliados no BRICS para pedir ajuda para reduzir as tarifas sobre os produtos brasileiros. Eles veem ainda que as recentes decisões do Supremo abriram espaço para que a Casa Branca se sentisse mais confortável em ignorar os pedidos de negociação das autoridades brasileiras. Talvez essa parte seja até mais interessante do que a parte do governo Lula, né? E o seu comportamento aí que não contribui para solucionar nada. O empresariado, parte dele, começa a enxergar que o judiciário brasileiro tem uma parcela aí de responsabilidade diante do que está acontecendo. Aí a CNN levou um especialista, deve ser algum bolsonarista na vida, né? Não é possível uma coisa dessa. Absurdo. Não acho que deveriam levá-la novamente. A gente sabe que a CNN precisa estar sempre alinhada ao Lula, né? Aí o Léo conversa ali com a senhora, né? Rita Mundim. Você vê, né? Comentarista esfrega na cara. Desde que assumiram, tudo é culpa de Bolsonaro. É um governo que não quer ser responsável por nada. Rita, o Brasil tem tentado se aproximar de outros países para suprir a falta do mercado norte-americano. Essa é uma boa opção, Rita? Vai funcionar?
Demorou, né, Leandro? Demorou muito, mas é uma boa opção. Por enquanto, é a única opção, já que não tem avanço na diplomacia e já que tudo é culpa do Bolsonaro, porque desde que esse governo assumiu, tudo que acontece no Brasil, a culpa é do Bolsonaro. Então, fica complicado ser vítima e fica complicado também você sempre colocar a culpa em terceiros. Mas a gente tem que agir, a gente tem que ser proativos. E isso, repito, não é humilhação conversar com a maior economia do mundo. É necessidade de não perdermos os investimentos dos americanos aqui e não perdermos o mercado que foi duramente conquistado, e um mercado que é nosso, principalmente, aí eu repito de novo, no caso do café. Isso tem que ser resolvido rapidamente, e a gente resolve as coisas quando a gente quer conversar, quando a gente precisa conversar. Mas entre precisar e querer, está havendo uma distância no Brasil. O ministro Fernando Haddad culpou a oposição pelo cancelamento da reunião dele com o secretário do Tesouro nos Estados Unidos. E agora, hoje, o governo Donald Trump adiou a vigência para a tarifa, no caso para a China. O que justifica essa diferença de tratamento, hein, Rita? Depois da primeira resposta que ela já deu, né? Você vê que deve ser uma bolsonarista. Como ela ousa falar obviedades, como ela ousa não mentir. Aí depois parece que o Léo quer realmente, né, jogar contra o Lula. Então, todo meu repúdio aí, essa tentativa de descredibilizar o governo. Vamos ouvir o que essa senhora vai falar agora. Pois é, a China conversa com o Trump. Eles vão, viajam, se encontram até fora dos Estados Unidos e fora da China, mas eles se encontram. Eu não sei se existe essa vontade explícita do Brasil em se encontrar com membros do governo Trump e em negociar diplomaticamente. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que, politicamente, parece haver uma certa morosidade ou uma certa má vontade. É como se conversar com os Estados Unidos fosse humilhação. Eu nunca vi falar que diplomacia é humilhação. Então, se você tem um problema, e esse problema se chama tarifas, com a maior economia do mundo, não é se humilhar, conversar com a maior economia do mundo e tentar proteger o mercado que nós já tínhamos conquistado. Ai, a senhora aí não tá nada feliz com o governo Lula, né? O que é que eu posso fazer? Nem lembrei que você tava na sequência já. O clima pro Lula realmente deu uma mudada, né? Não só no Lula, pro Brasil. O programa lá Canal Livre, uma espécie de programa de entrevista, né, da Bandeirantes, vai aos domingos, levaram o Kassab. Curiosidade, antes de começar a gravar, mandaram lá no grupo do Quinto, aniversariante do dia. Hoje é aniversário do Kassab. Pera aí, deixa eu falar pra vocês. Além do Kassab, o aniversário do Kassab, do Collor, olha só a nata, e do Jorge Soros. Soros, Kassab e Collor nasceram no mesmo dia. Se você nasceu hoje, dia 12 de agosto, sua data não é muito boa, né? Mas tudo bem. Piadas à parte, né? Curiosidades inúteis. O Kassab lá no Canal Livre, rapaz, começou a falar sobre anistia, assim, de uma forma muito curiosa, quase que irreconhecível. Eu até coloquei ali, né? Efeito Trump. Kassab se coloca aberto a discutir anistia e também cobrou uma contenção do poder judiciário. Esse vídeo é bem curioso. Escuta só. Deixa eu só voltar, desculpa, Chile, voltar na questão final, porque foram tantas, né, Chile, que ele colocou aqui, só para voltar. Ele questão fez da anistia, uma pergunta. A questão da anistia e do impeachment de Moraes. Inclusive, pergunta do Chile, de ter votos e a presidência não tocar. Como o senhor está avaliando essa circunstância dentro da casa? Bom, o senhor, por exemplo, é favorável à anistia? Acho que o número de assinaturas foi um chamamento para a razão, para que os poderes se entendam. O que o Brasil não quer, e eu não defendo, esse enfrentamento, vamos caçar deputado, vamos caçar juiz, acho que nós não queremos essa guerra, mas o judiciário tem que ter consciência de que ele não pode se exceder nas suas ações, mas o legislativo também tem que saber que ele precisa mudar a sua postura. Então, eu acho que essa questão do impeachment é um chamamento. Eu acho que tem que tomar muito cuidado na sua sequência. Quanto à anistia, primeiro, não existe condenação, não é? Agora, depois, eu não vejo nenhum problema em discutir uma anistia com modulações.
Não vejo nenhum problema, todos os partidos. Qual o país que não teve, em diversos momentos, processo de anistia? Não é? O próprio Brasil teve. Então, eu não estou... Então, não geral e restrita, mas quem sabe em modulações. Modulações, não é? Eu acho que... Quer dizer, para o telespectador entender, o senhor acha que deve chegar a uma discussão sobre o 8 de janeiro? Quer dizer, Eu acho que aqueles não tem 14 anos... eu acho que isso não vai gerar nenhuma crise. Né? Você ter, na discussão da anistia, de uma anistia, uma oportunidade para fazer essa concertação. Isso. Mas não chega até o processo no Supremo do ex-presidente Bolsonaro. Não, eu acho que nem foi votado ainda, nem foi condenado, não é? Em algum momento pode até chegar, por que não é? Eu acho que quando você vai por uma discussão, se você coloca barreiras, obstáculos, você acaba chegando a lugar nenhum. Mas eu acredito que quando eu falo modulação, qualquer um entende. Ministro. Pois é, né? Não quis, nem fez questão de criticar Bolsonaro, né? A possibilidade de anistia alcançar Bolsonaro. O efeito Trump. O efeito Trump também foi visto no Estadão, mas esqueci disso. Um dos assuntos aí que está sendo discutido ao longo da anistia é a questão do fim do foro privilegiado. Aí saíram duas notas ontem na CNN. Primeiro essa daqui, Ana Luísa. Fim do foro. Supremo vê deputados com medo de investigações. Uai, eles não têm medo na primeira instância, não, é? Por que eles só têm medo do Supremo, é? É só porque o Supremo é malvado. Só o Supremo é malvado. Só o Supremo é rígido, né? Enfim, né? Cada um aí tira suas conclusões. Só que a que chama a atenção mesmo é essa. Lá vem Zé Vampiro, o Temer, falar o seguinte. Temer diz que mudança em foro privilegiado requer diálogo com o Supremo. Tudo que se faz nesse país tem que pedir permissão. O poder legislativo não pode legislar. O Temer não deixa. E o Temer fala isso por quê? Porque a depender como for feito, o Supremo vai derrubar. O Supremo não vai aceitar que mude o foro privilegiado. Como assim vocês ousam? Tá ali, ó. Quando o Supremo resolveu essa matéria, certa e seguramente decidiu a partir da interpretação de um texto constitucional. Tudo é constitucional. Tudo que o Supremo faz é perfeito. Entretanto, em face dos movimentos políticos havidos no Congresso, não é improvável que o projeto venha a ser examinado e aprovado. Porém, se vier por lei, alguém irá contestá-lo perante o Supremo. O Temer já está certo que vão contestar. Essa certeza do Temer vem de onde? Com quem que ele conversou para ter essa certeza? Como reiteradamente digo, o melhor seria o entendimento entre o Legislativo e o Supremo. Acho que o povo já está cansado dessas disputas. É preciso paz e harmonia. Tradução, né? É preciso que o Centrão, junto com a esquerda e o Supremo, se unam de forma muito bonita, muito maravilhosa, passe o trator por cima de qualquer pessoa que não aceite o status quo e assim a harmonia volta a imperar no governo brasileiro. Não tem como levar o Temer a sério, né? Isso aqui também chamou a atenção. Tava passando ontem no Twitter. Essa menina aqui é petista, né? Beta Barbosa. E ela tá reclamando do Gabeira. Baita esquerdinha chato, né? Odeia Bolsonaro. E aí ela tá apontando aqui o negócio. Eu nem cheguei a ver isso daqui. Ela dizendo assim, ó. Gabeira, ex-deputado federal, ex-militante contra a ditadura, foi preso e exilado nos anos 70 e acabou beneficiado pela lei da anistia. Medida que perdoou crimes políticos cometidos tanto por opositores do regime quanto por agentes da repressão. Agora, como comentarista da Globo News, Gabeira defendeu que os bolsonaristas condenados pelo Supremo pelo Rio de Janeiro recebam penas menores e que haja maior atenção aos seus direitos humanos, questionando a dosimetria aplicada pelos ministros. O que ele parece desconsiderar é que os acusados não estavam lutando contra a ditadura, mas tentando derrubar o governo eleito democraticamente, depredando prédios públicos e ameaçando o fundamento dos três poderes. Num domingo, sem armas, 1.000 pessoas, no meio deles, senhoras de 70 anos de idade. Baita golpe de Estado, né, minha filha? O Gabeira, gente, tá falando isso. É porque a coisa tá ruim, né? Tá difícil de esconder que o Brasil é uma democracia. É difícil, né? Porque, obviamente, é uma democracia. As pessoas estão começando a mostrar que o Brasil, sei lá, é outra coisa. Aí veio o Estadão ontem. A gente nem comentou isso daqui, eu sabia que não dá tempo, mas acho que vale prestar atenção. A semana ontem começou
com esse texto do Estadão. Um editorial, na verdade, né? Um texto editorial, a opinião do jornal, onde o Estadão mantém todas as suas mentiras em relação à direita, e o Estadão, assim, acaba por assumir o que todo mundo já sabe, não para defender a direita, né? Mas para pedir que a galera dê alguns passos atrás para o sistema continuar de pé. As consequências do autoritarismo do bem. Pronto. Né? Então, o sistema, o regime brasileiro, o judiciário são autoritários, mas são do bem. Aí vai. As manifestações convocadas por apoiadores de Bolsonaro no dia 3 revelaram mais uma vez a notável resiliência do populismo reacionário no Brasil. Por essas duas linhas, aquela turma que fala, manifestação pra quê? Ir pra rua pra quê? Bom, você vê que incomoda. Você vê que a mensagem chega, que o pessoal percebe que toda essa perseguição aí, velho, não vai nos derrubar. Embora envolto em escândalos e acusar de liderar uma conspiração golpista, Bolsonaro segue mobilizando parcelas expressivas da opinião pública. Isso porque estava preso em casa. Compreender a capacidade de Bolsonaro de convocar multidões, mesmo submetido à tornozeleira em meio a uma ação penal no Supremo, exige mais do que sarcasmo ou desprezo. Vê que eles realmente sabem, eles sempre souberam o que acontecia. Exige inteligência, exige, sobretudo, que se investiguem as causas profundas da permanência desse movimento que, a despeito de sua agenda antidemocrática, segue se retroalimentando de ressentimentos reais, abusos institucionais e frustrações legítimas. É reforçado, né? Abusos institucionais motivam a direita, abusos, né, o do regime, e frustrações legítimas. A tragédia da República Brasileira é que seus principais adversários se enxergam como a encarnação do bem. Em nome da civilização contra a barbárie, justificam-se arbitrariedades. Em nome da democracia, tolera-se censura. Em nome da justiça social, contorna-se a lei. Em nome do combate ao autoritarismo, redobra-se autoritarismo, né? O combate contra o autoritarismo de mentira, né? Eu quero saber que autoritarismo é esse. Qual foi o jornal que o Bolsonaro fechou? Que foi a pessoa que o governo perseguiu. Tudo bem. Toda a imprensa sabe do que se passa no Brasil. Se eles estão falando, é por quê? Para a mensagem chegar. Porque tá ficando difícil, tá ficando feio de sustentar esse teatro. É esse ciclo de descomedimento, intransigência, pretensão ao monopólio da moral que alimenta, do lado oposto, o mesmo espelho deformado. O Brasil segue refém de duas formas de radicalismo, uma grotesca, a outra presunçosa. Ambas se enxergam como o lado certo da história, ambas agem como se estivessem acima da lei. Aí vem aquele texto padrão, né? Antes de criticar o judiciário, tem que ter o texto padrão, né? Bolsonaro, seus filhos, aliados, vão responder com razão, tentativa de golpe, tem que se lascar mesmo, né? Os indícios mostram que Bolsonaro cruzou linhas vermelhas. Aí depois que faz esse disclaimer que Bolsonaro é safado, aí vem, mas é indisputável que o Supremo, notadamente por meio de Alexandre de Moraes, cruzou inúmeras outras linhas. Mas né? Olha só. O Supremo transformou-se em ator político de primeira ordem, institui inquéritos sem objeto definido, sigilosos também, que os autos, muitas vezes, os réus reclamam que não têm acesso, decretou prisões preventivas abusivas, né, rapaz, censurou jornalistas, age com tamanha ambivalência hermenêutica que a interpretação de suas próprias decisões passou a depender do humor de seus ministros. Técnico. O dedo do meio de Moraes no camarote de um estádio de futebol resume o ethos de um Supremo que confunde coragem com prepotência e mandou às favas a virtude da prudência. Essa metamorfose da corte em órgão de vanguarda, fiel do governo e promotor de causas identitárias, não é indiferente à polarização política. Ele inflama, como também o faz a esquerda no poder, incapaz de aprender com seus erros no passado. Mas o errado é o bolsonarismo, né? O Supremo abusa, a esquerda abusa, mas o errado é o bolsonarismo. O PT, em especial, nunca fez uma autocrítica exigida por sua responsabilidade nos escândalos que solaparam a credibilidade do sistema político. Sua resposta à oposição tem sido a de escorar-se no Supremo. A imprensa sabe tudo o que se passa no Brasil. Eles mentem deliberadamente. Enfim, a visão de mundo aí da esquerda parece calcificada numa moral binária que reduz adversários e dissidentes a fascistas e inviabiliza esforços de conciliação. Bom,
A esquerda chama de fascista e a imprensa chama de extrema-direita. Não melhora, né? Não melhora muito. Parte considerável das elites intelectuais também perdeu o senso de proporção. A hegemonia progressista nas academias, redações e classe artística, eles sabem de tudo que acontece. Multiplica manifestações de escândalo moral contra críticos conservadores, mas é permissiva com os abusos cometidos por aliados. Que é um ótimo exemplo, viralizou aí no Brasil o vídeo do Felca, comentando aí sobre a adultização nas redes sociais. Governo Lula, falando que o Felca fez um ótimo trabalho, Messias, senadores de esquerda, deputados de esquerda, todo o consórcio, e todos eles falam que isso é muito importante, que agora temos que regulamentar as redes sociais. Agora, se tratando de adultização, vocês lembram daquele caso do museu? Do peladão no museu? Como foi que a imprensa tratou aquilo na época? Passou um pano doido, né? O Felca aí teve um cara que é o, acho que Ítalo Santos, não sei que lá, Santos, o nome aí, né? Começa com H, eu acho que o nome é Santos. O perfil desse cara derrubou. A Antônia Fontinelli processou esse cara basicamente pelas mesmas críticas que o Felca fez. E a Antônia Fontinelli perdeu o processo. Por quê? Porque quando são conservadores, é a direita, aí você pode sentar porrada. Você pode passar o trator. E os inteligentinhos, ó. Mas quando é a esquerda aí tudo muda. Enfim, aí os intelectuais e os inteligentinhos cultivam a retórica de superioridade moral que transita entre o iluminismo autoproclamado e o escracho público. Com isso, não apenas se aliena de amplas parcelas da população, como contribui para desmoralizar a indignação legítima, franqueando munição a quem sabe instrumentalizar ressentimentos. Não, ninguém instrumentaliza ressentimento. As pessoas apenas falam que elas verdadeiramente acreditam. Não se combate o populismo reacionário com populismo judicial ou messianismo progressista. Nenhum excesso de um lado justifica os do outro. A democracia exige o fim dos ciclos de vingança. Agora vocês estão falando isso. São 6 anos de perseguição, 6 anos de destruição. Um novo pacto institucional fundado na responsabilidade recíproca, na pluralidade, no respeito à lei, a condição para restaurar a confiança dos cidadãos na República. Algum de vocês vai voltar a confiar na República do Lula, do Supremo, do jeito que as coisas estão? Só porque eles vão fazer uma promessa que amanhã vai ser diferente? Antes de falar do dia de hoje, Renan Eduardo, as coisas que saem da Magnitsky, o Moraes ontem participou de um evento. É curioso que você vê, né? Olha a manchete. Tem 2 coisas curiosas. Moraes fala em erros, né? Erros. Tiveram alguns erros e também acertos. E além de falar dos erros, às vezes o cara erra. Ele destaca o colegiado, viu? E ele destaca o colegiado em que sentido? Nós realmente podemos, com erros e acertos, né? Porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos, elas acabam repetindo os erros dos seres humanos. Mas aí, para evitar os erros ou corrigi-los, é exatamente por isso que o judiciário é um órgão colegiado, para que uns corrijam os equívocos, né, dos outros. Ou seja, eu não atuo sozinho, é um colegiado. Ninguém vai soltar a mão de ninguém, hein? Ninguém vai soltar a mão de ninguém, é? Pra mim isso aqui é típica fala que, sei lá, ele não tá falando só pra plateia, né, que tá ali. Acho que ele tá falando pros seus coleguinhas também do judiciário. É assim entre os vários bastidores. Um deles é esse aqui. Estados Unidos cercam familiares para asfixiar ministros do Supremo com a Magnitsky. O governo dos Estados Unidos já tem em mãos uma lista com informações aprofundadas sobre todos os escritórios de advocacia que pertencem a familiares de ministros do Supremo ou dos quais esses parentes são sócios. A gestão Trump também possui um levantamento detalhado de institutos de ensino ou de pesquisa. Fico pensando, né? Quais são os magistrados que têm instituições de ensino, escolas, universidades, ligados de alguma maneira aos magistrados da Suprema Corte. Segundo relatos feitos à CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros e ter meios
para aplicar uma asfixia financeira deles, evitando caminhos alternativos para eventual fuga das sanções previstas na Magnitsky. Por enquanto, não há previsão para aplicar Magnitsky contra outros ministros do Supremo, fora Moraes. No entanto, caso os Estados Unidos resolvam sancioná-los, o mapa estaria pronto. Conforme interlocutores, o governo americano busca garantir que um eventual endurecimento na aplicação da Magnitsky não seja inócuo, com ministros usando o CNPJ de uma empresa ou a movimentação financeira de institutos privados no qual sejam sócios. Eu tô lembrando que agora, né, eu falei que hoje era o dia, mas não é o dia. O dia é amanhã. Amanhã é quarta-feira. Na minha cabeça tá toda maluca. Amanhã é quarta-feira. Hoje é terça. Não é isso? Hoje é terça. É terça. Tô com a roupa de terça-feira. Eu tô maluco nas ideias. Amanhã é o dia. Minha introdução já ficou errada. Já fake news a introdução. Mas tudo bem. Corrigido ao longo do vídeo. Ministro do Supremo temem ser alvo de punições financeiras com base na lei Magnitsky. Mais uma nota, né? Temem. Apavorados. Mas publicamente, não, tá de boa, pega nada. Uma das sanções vislumbradas é a proibição de realizar operações financeiras com empresas sediadas nos Estados Unidos. Isso poderia afetar, em tese, o hábito de alguns ministros de proferir palestras em eventos. Se o patrocinador tivesse sede nos Estados Unidos, não seria possível contratar um ministro no caso de aplicação dessa punição. Como mostrou o Estadão, em setembro de 2024, o mercado de palestras rende cachês de até R$50 mil por hora para ministros do Supremo, STJ e TST. Mas também com tanto conhecimento que eles têm, né? 50 mil é até pouco. Tá passando no Twitter, né? Toda vez que eu vejo exame, eu só lembro do André Esteves. Né? Eu não consigo esquecer que o BTG comprou o exame em 2019. O Banco do Brasil cai quase 7%, com números fracos e rumores sobre a Magnitsky. Rumores, né? Que rumores são esses? O que vai acontecer, né? Talvez a coisa mais fora da caixinha do dia de ontem. Uma notícia meio triste aí do filho do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. Um menino assim com certeza será uma pessoa brilhante, né? Uma carreira brilhante, uma pessoa brilhante. Filho de Barroso do Supremo decide não retornar aos Estados Unidos para reassumir cargo no BTG após sanções de Trump. O executivo Bernardo Van Brussel Barroso, filho do Barroso, decidiu não retornar aos Estados Unidos, onde ocupava o cargo de diretor associado do banco BTG Pactual em Miami. Eu não sei qual a parte mais curiosa, mais legal da notícia. Se é ele não ir para os Estados Unidos ou a gente descobrir que ele era diretor associado do banco do Dedé. Rapaz, o Dedé é brabo, viu? O Dedé é brabo demais. A decisão, segundo interlocutores, foi tomada com forma de precaução, né, em meio à questão das sanções, suspensão de visto. Embora formalmente nem o presidente do Supremo nem seu filho tenham sido notificados pelo governo americano sobre a revogação de seus vistos, o ministro Barroso pediu a Bernardo que retornasse ao Brasil para evitar ser barrado na volta aos Estados Unidos. O executivo já está no Brasil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, permanecerá no Brasil. E eu não esperava algo diferente. O Dedé manteve o vínculo dele, né? Com certeza, uma pessoa brilhante como essa jamais ficaria desempregada no BTG. Nossa. O filho de um governador trabalha no BTG. E agora a gente sabe que o filho de um ministro do Supremo também. O Dedé é o Dedé, viu? O Dedé não é o Dedé à toa. O Dedé não é o Dedé à toa. Enfim, né? É só para deixar isso bem claro, ó. Se você acha ruim que o filho do ministro Barroso é diretor associado do BTG, se você acha que tem alguma coisa além da capacidade técnica desse menino, como é que você lida com a questão, né, do filho do Tarcísio? Né? Você pode falar, não. Aquela coisa, né? Não dá pra reclamar, né? É o Dedé. No final do dia é o Dedé. Todos os caminhos levam ao Dedé. Estados Unidos planejam novas sanções ao Brasil, diz filho de Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro prevê que Trump aumentará as penas no julgamento do ex-presidente por acusações de golpe.
Fala do Eduardo, hein? Eduardo, matéria, capa, né? Manchete, capa não, né? Manchete do Financial Times. Duda Lima não consegue descolar uma entrevista. Não. Descolar a entrevista até muito. Duda Lima sequer fala do Eduardo nas redes do PL. É banido falar do Eduardo. Não pode, é proibido. Joga contra. Quem dirá arrumar uma entrevista? Enquanto isso, um dos jornais mais famosos do mundo coloca Eduardo na manchete. Será que isso aqui é pouca coisa? Nunca viu o Valdemar na manchete do Financial Times? Nunca viu o Kassab? Nunca viu... Não, o Temer já porque foi presidente do Brasil, né? Deve ter alguma manchete contra o Temer. É pra poucos, viu? O aviso de novas sanções dos Estados Unidos não surge do nada. No exterior, o Brasil já é visto como ativo tóxico, reflexo de uma crise institucional que a Faria Lima insiste em tratar como ruído político. A prova que isso daqui tem um peso grande é que o Estadão fez uma matéria para falar que Eduardo é manchete no Financial Times. Financial Times, Eduardo Bolsonaro prevê novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil por julgamento de Bolsonaro. Fala do Dudu, vai. Fala aí do Dudu. Fala do Dudu. O menino é brabo, viu? Esse fritador de hambúrguer é dos bons. Outra matéria que saiu ontem ainda, né? Não hoje, dia 11. Mas o Jason Miller fez esse tweet agora às 5h34 da manhã. Ele deu destaque a essa matéria do The New York Times. Ele coloca um parágrafo. Moraes prendeu pessoas sem julgamento por ameaças feitas online, bloqueou veículos de notícias de postar conteúdo crítico a políticos e ordenou a remoção de contas populares de mídia social, ao mesmo tempo em que se recusou a explicar como elas ameaçavam a democracia. Isso é um trecho dessa matéria. Essa matéria é escrita por uma senhorita, Ana Ionova, correspondente no Brasil, que passou vários anos cobrindo a luta do país contra a desinformação, né? A luta do Brasil contra a desinformação. Toda a opinião que ela traz, até as pessoas que elas consultam, é só para referendar a posição do Supremo. Ainda que tenha, né, esse parágrafo. Agora, duas informações curiosas que ela traz, que até então são inéditas. Ela fala o seguinte, ó. 9 de julho, Trump enviou uma carta ao Brasil ameaçando impor novas tarifas punitivas. Desde então, pelo menos 2 empresas de tecnologia se reuniram com juízes do Supremo. De acordo com 2 pessoas com conhecimento das negociações que insistiram no anonimato para discutir assuntos delicados. O que Eduardo falou agora? Eu passei no vídeo de anteontem, ou 3 dias atrás, que, olha, gente, não acredite tudo que é discurso público. Discurso público é uma coisa. Nos bastidores a coisa está movimentada. Passado alguns dias, a turma que estava tudo de boa, a gente sabe da reunião do dia 5, com Dedé e outros banqueiros, na casa do Rodrigo Maia. A gente está sabendo agora. Houve diálogo, não está registrado em agenda com as Big Techs. Então parece que realmente os bastidores seguem bem movimentados aí na política brasileira. Um dia antes de Trump concretizar as ameaças de impor tarifas ao Brasil, as empresas de tecnologia, incluindo Google e Meta, se reuniram com a Alckmin. Isso porque o governo Lula não vai ceder, não vai negociar nada. Vai vendo. Aí chegamos em outro fato do dia de ontem que é meio curioso, que eu sou muito sincero para vocês que eu não sei como ler. Se o Fux tentando vender o passe dele para avisar, me deixa fora aí da Magnitsky, viu? Me deixa fora aí de sessão. Dependendo de mim, Bolsonaro tá solto. Não sei se vai nessa linha, a questão do Fux, ou se vai na linha do seguinte. A turma lá da corte tá meio chateada que o Fux vem votando contra aí em temas importantíssimos para a corte. Aí eles falam, o Fux tá votando contra a gente. Vamos colocar isso aqui na imprensa, né, que o Fux quer empurrar o julgamento de Bolsonaro, quer pedir vista, pra gente colocar meio que a peste nele de bolsonarista, porque vocês sabem, né, a imprensa odeia bolsonarista. Então vamos bater no Fux. Vamos colocar a mídia para fazer pressão contra ele. Então, eu não sei qual dos 2 caminhos, né, isso daí vai. Sei que o pessoal comentou muito isso ontem, né? Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 26. São fortes os sinais que Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Esse assunto cresceu tanto no dia de ontem
que o Caio Junqueira foi atrás. Porque o pessoal começou a comentar, o pessoal começou a bater. E aí, Fux, vai ou não vai? Vai ou não vai? Fux não deve pedir vista, mas pode divergir sobre Bolsonaro. Enfim, né? Fux afirmou a interlocutores que não pretende pedir vista no processo de Bolsonaro, mas indicou que deve apresentar um voto divergente em relação do relator. A possibilidade de um pedido de vista de 90 dias vinha sendo cogitada por aliados de Bolsonaro, o que poderia adiar a conclusão do caso para o ano eleitoral de 26. No entanto, Fux tem reiterado que não fará esse movimento. Se ele falou que não ia fazer isso, então por que virou notícia? É porque o Fux quer propagandear que ele tá do lado certo ou do lado errado, que não tem unidade, ou o pessoal tá tentando queimar o Fux? O pedido de vista só pode ser feito após o início do julgamento e depois da apresentação do voto do relator. Apesar disso, o Fux tem sinalizado a aliados que seu voto será divergente, especialmente por discordar da tese da PGR, que relaciona, por exemplo, a reunião de Bolsonaro com embaixadores, na qual atacou o sistema das urnas, aos atos do 8 de janeiro. Essa tese é meio difícil, né? Não, lá em 2021, nossa senhora. Fux também tem demonstrado incômodo com o que considera uma pressão interna na corte, para que o julgamento seja unânime. Segundo ele, o Supremo tem se exposto mais do que o necessário em decisões relacionadas ao caso. O ministro havia votado de forma divergente na decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica por Bolsonaro e tem indicado que manterá coerência nas próximas deliberações sobre o ex-presidente. Procurado, Fux não quis se manifestar. Aí eu falei para você na introdução que essa questão do Fux ganhou um componente eleitoral, né? Lá vem a Mônica Bergamo. Fux não ajuda Bolsonaro, mas prejudica Tarcísio caso protele julgamento. Analisam magistrados e políticos. Eu fiquei assim, coisa, né? Como é que chegamos nas eleições, né? Aí eu fui ler a matéria da Mônica Bergamo. Do ponto de vista jurídico, Fux não conseguiria evitar a condenação de Bolsonaro, nem tirá-lo da prisão domiciliar. Isso porque os outros 4 magistrados que integram a primeira turma devem proferir seus votos, mesmo com eventual pedido de vista. Então o Fux vai pedir, vai ficar 4-0 esperando só o Fux votar. E dure 90 dias. Com isso, Bolsonaro, que já está preso em casa, por descumprir medidas cautelares, seguirá detido, mesmo que o fim do julgamento seja adiado. Tá bom. O único efeito de eventual iniciativa de Fux, portanto, seria adiar por 3 meses o início do cumprimento de pena definitiva, que Bolsonaro deve ser condenado. Depois do prazo, Fux tem que apresentar o seu voto de acordo com o regimento do Supremo. Bolsonaro, então, poderá ser enviado a uma prisão militar ou comum, ainda que com algumas regalias, como cela isolada dos demais presos. Olha, como é muita regalia, né? Nossa Senhora! É muita regalia. E é um pode, né? É um pode. Vamos pegar uma galera boa aí, Comando Vermelho, PCC, uma série super lotada, joga lá Bolsonaro no meio. Porque não pra dar exemplo, né? Ô país miserável. Já do ponto de vista político, os efeitos devem recair sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Pronto. Aí a Mônica Bergamo deu toda a explicação para agora. Não, falou tudo isso para entrar na explicação agora. O projeto de sua candidatura presidencial, alentado por alguns de seus aliados, teria que esperar pelo desfecho definitivo do processo contra Bolsonaro. Isso porque Tarcísio não pode admitir uma candidatura a seu endosso de Bolsonaro sob pena de ser considerado um traidor. Com isso, o governador que até agora afirma que pretende disputar a reeleição em São Paulo teria que adiar qualquer plano de voo maior. Líderes do Centrão já trabalham para convencer Bolsonaro a indicar de uma vez que Tarcísio será o seu candidato, mas Bolsonaro e a família resistem. Esse papo aí do Centrão não é novo. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Política. Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, como você já sabe muito bem, tinha dito agora, né, domingo. Aliados, baita aliados esse, hein? Defendem que Bolsonaro antecipe a escolha de nome que apoiará em 26. Pronto. Depois da declaração da prisão, políticos que o apoiam, como quem? Valdemar, nossa, super apoiador, né? Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é demais. E outros avaliam que Bolsonaro deveria antecipar a escolha, né? Antes, eles achavam que o prazo ideal era dezembro. Agora, querem que o escolhido, né? Dentro de 2 meses. Bolsonaro já está ciente dessa ideia, mas não deu resposta. Imagina a quantidade de gente
que vai lá e fica buzinando no ouvido dele. Bolsonaro, 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 ó, Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Será que tem clima para Bolsonaro tomar uma decisão calmo, sabe? Com reflexão, sem o calor do momento, sem nada? Esse povo é abutre demais, viu? São abutres. Aí ontem, o bastidor traz mais informações também. Ciro incomoda. Não é Ciro Gomes que incomoda, não. É o Ciro Nogueira. Cirinho, né, tá ali, né? O entorno de Bolsonaro está incomodado com o Ciro Nogueira. Entusiastas da candidatura de Tarcísio, né, a 26, Ciro tem insistido para Bolsonaro desistir de dizer que será candidato a antecipar seu apoio. Por isso que eu falei para vocês outro dia, né? Que assim, irmão, meu candidato é Bolsonaro. Porque enquanto tem uma parte que diz, não, eu vou votar em quem Bolsonaro quiser. Tem 1001 pessoas que estão o seguinte, Bolsonaro escolhe Tarcísio, Bolsonaro escolhe Tarcísio, Bolsonaro escolhe Tarcísio. Eu falo, então, mano, não vou esperar Bolsonaro escolher, não, Bolsonaro, eu quero você. Vai lá você, vá leve até o fim, Bolsonaro. Se não for você, é Eduardo. Óbvio que vou votar nulo. Escolher outro, é isso aí. Voto nulo jamais. Lula menos ainda. Mas você vê, porque tem um pessoal que trabalha ativamente. E não é um negócio em prol do Brasil. Você vê, ó. Ciro Nogueira discorda de 2 pilares da estratégia de Bolsonaro. Primeiro, segurar o anúncio de apoio até o ano que vem, quando todos os recursos sob sua inelegibilidade serão julgados no TSE. E o segundo pilar, insistir na candidatura de um dos filhos, Eduardo ou Flávio. Não, o Ciro Nogueira discorda de ambos. Nem o Jair tentar, nem os filhos do Jair serem presidentes. Por quê? Porque Ciro Nogueira está preocupado com o Brasil? Em público, Ciro diz que Tarcísio deve disputar a reeleição. Nos bastidores, o discurso é favorável à disputa pela presidência. Ciro foi o primeiro líder do Centrão a dizer que Bolsonaro precisa apontar logo o sucessor. Mais do que entusiasta, Ciro trabalha para ser visto do Tarcísio. Bom, olhando a composição dos blocos do Centrão, os republicanos, assim, o Valdemar, tu acha que o Valdemar vai colocar um vice? Vai ser briga, né? Mas, obviamente, vai tentar. Mas você olhando aquela conversa de que não, veja se não é um discurso fácil. Olha, Bolsonaro, você já escolheu cabeça de chapa, Bolsonaro. O Tarcísio é o seu candidato, Bolsonaro. Você não pode ter o candidato e ainda vice, Bolsonaro. Você tem que abrir na chapa. São composições, Bolsonaro. A federação com maior tempo de TV e fundo, Bolsonaro. São a minha, Bolsonaro. Então a vice tem que ser da minha federação, Bolsonaro. A União Brasil, PP, Bolsonaro. E eu serei o vice, Bolsonaro. E mais, Bolsonaro. Eu já estou trabalhando para inviabilizar o Caiado, Bolsonaro, que é da União Brasil, que é da minha federação, Bolsonaro. Eu estou abrindo mão do meu candidato, Bolsonaro, para apoiar o seu. Quem quer rir tem que fazer rir. Não pode ser só o venha a nós, né? Tem que ter o vosso reino. Ai, o Centrão é lindo. Recentemente, Bolsonaro disse a um deputado do PL que não vai ceder à pressão e que sabe que Ciro trabalha para ser o vice do Tarcísio. Tá todo mundo sabendo. Isso aqui é notícia que tem mais de ano. Tem lá desde o início de 2024. Notícias do Estadão comentando sobre isso. Ciro Nogueira. Gente, se já tem mais de um ano, já tem muito mais de um ano que sai notícia sobre Ciro Nogueira querer ser vice 26. Então acho que um cara desse trabalha para Bolsonaro tá solto, tá livre. Como é que você pode, ao mesmo tempo, trabalhar para Bolsonaro ser solto e verdadeiramente, sabe, ter um julgamento justo se você trabalha para ser visto de outra pessoa? Não dá, né? Ciro Nogueira tá esculhambando. Tá esculhambando. Você vê como ele tá despivitado. Ciro Nogueira. Tarcísio, se for candidato, o Lula nem disputa com ele. Aí eu achei muito estranho as falas do Ciro Nogueira, que ele fala assim, ó, se o pai chamar, ele não vai virar as costas. E São Paulo vai entender, afirmou Ciro Nogueira, ele está seguindo esse script. Pode dar muito certo, se tiver o apoio do nosso capitão. Não entendi muito bem esse papo de script, né? Uma coisa é certa, eu conheço o presidente Bolsonaro como poucos, ele confia no Tarcísio, seja para o governo, para o presidente. Se ele não puder ser candidato, vai escolher em Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, alguém da família, como Flávio ou a Michele. E o Eduardo! O Eduardo Ciro Nogueira! Não tem Eduardo Ciro Nogueira? Rapaz, velho. Ô bicho lazarento esse Ciro Nogueira.
Aí, isso aqui também, nos últimos dias. Dos últimos dias. Foram coisas que não deu pra gente ir comentando, né? Não tava dando pra comentar. Não sobrava tempo. Ó, escute essa. Centrão espera a decisão de Bolsonaro para deixar o governo, né? Que decisão de Bolsonaro, hein? Qual é a decisão? Qual a decisão para deixar o governo? A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro acentuou a expectativa dos partidos do Centrão para que ele escolha o quanto antes quem vai ser, então, o candidato à presidência pela direita com o aval de Bolsonaro. E somente com essa definição é que as legendas que hoje mantêm um pé em cada canoa, um pé no bolsonarismo e outro no governo Lula, vão desembarcar da gestão federal. Ou seja, o que eu estou dizendo, se Jair Bolsonaro, só quando Jair Bolsonaro escolher quem vai ser o candidato, é que partidos como o PP, União Brasil, entre outros partidos do Centrão, MDB, vão desembarcar, sair do governo federal e abrindo mão, né, de ministérios, de cargos. Tá vendo, né? Olha a pressão, olha Bolsonaro. Pra gente começar a guinada contra o outro depende de você. Veja como tudo depende de Bolsonaro, gente. Nossa senhora. Olha a pressão psicológica. Mas calma que não para aí. Aí continua. Ao longo dessa semana, eu conversei com diversas lideranças do Centrão, que apontaram sempre a mesma condição. Qual que é a lógica? Por que que essa é uma condição? A lógica é o seguinte, não haveria possibilidade de unir as legendas de centro para apoiar o projeto da direita sem que se saiba por quem eles vão lutar, sem que tenha a previsão de quem que vai ser o piloto do projeto, né? O piloto do avião. Então, conforme explicou um presidente de partido para mim, mesmo com as autorizações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que permitem a Bolsonaro receber visitas lá na prisão domiciliar em casa aqui em Brasília, de aliados políticos, a avaliação é de que, por estar preso, por estar sem celular, o poder de articulação do ex-presidente fica comprometido, pelo menos parcialmente comprometido. Então, lideranças do Republicanos, do PP, do PSD, do MDB e do União Brasil, ouvidas por mim reservadamente, me disseram o seguinte, eles desejam que o nome escolhido por Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto seja o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E por quê? Por quê? Apesar deles reconhecerem que o ex-presidente Bolsonaro tem um espírito meio desconfiado, não confia em todo mundo, e que ele ficaria mais tranquilo, confiaria mais em indicar alguém da sua própria família para disputar a eleição no lugar dele, essas fontes falam a mesma coisa. Elas avaliam o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode correr o risco de perder a disputa do ano que vem. Ou seja, ele não pode correr o risco da esquerda ganhar novamente. E que eles têm que vir com um candidato, mesmo que não confie tanto, tem que vir com o candidato mais competitivo. E de acordo com pesquisas de opinião, hoje, cenário de hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome que aparece com mais competitividade em relação ao presidente Lula, que lidera as pesquisas. Só que Tarcísio tem uma grande vantagem, inclusive em relação ao presidente Lula, que ele tem baixa rejeição. Então a avaliação é o seguinte, olha, se Tarcísio de Freitas for o candidato, na hora os partidos do Centrão desembarcam do governo federal. Você vê que ela fala, né? Eles sabem que Bolsonaro é uma pessoa meio desconfiada, confiança. Você vê ela falando sobre isso, né? O que é que o Ciro Nogueira fala? Eu conheço Bolsonaro com poucos. Ele confia no Tarcísio. Sabe? Olha a necessidade de afirmar que existe uma confiança. E falando da desconfiança. Você vê como as coisas vão se completando, né? Rapaz, é surreal. Ninguém quer ver Bolsonaro solto. Todos eles trabalham para enfiar Bolsonaro na cadeia. Todos eles trabalham para enfiar o Jair na cadeia. Bando de desgraçados é o que vocês são. Todos vocês do Centrão. Aí, Lauro Jardim, né, ampla... E você vê, inclusive, as teses, né? Quantos meses eu tô falando pra vocês, gente, o próprio Duda Lima vem colocando pra frente, ó, tem que escolher alguém e tudo mais, ó, rapaz, se escolher errado, hein, o candidato, aí vai ficar no Bolsonaro, né? Não é só pro Brasil, mas pra situação dele mesmo.
vai ser perseguido. Eles já dão como certo que Bolsonaro vai ser perseguido. E eles fazem esse terror psicológico. Você vê, é 100% de alinhamento. Duda Lima, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Baleia Rossi. Aí vem Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Ontem de manhã, dá notícia sobre o mercado. Faria Lima almoça com seu candidato preferido à presidência da República. Faria Lima tem almoço com seu candidato preferido, marcado para o próximo sábado, na casa de Alexandre Betâmio, co-head de Investment Bank Global do BOFA, né, Bank of America, na Fazenda Boa Vista. Talvez não seja necessário dizer quem é o preferido da turma, mas para quem tem passado uma temporada em Marte, lá vai. Tarcísio de Freitas. Por que cargas d'água alguém ia fazer um almoço para o Tarcísio, né? Agora, no momento atual. E lá vai o Tarcísio. Queria ver Tarcisão, né? O Tarcísio aí, o brabo, chega lá no almoço desse falar da anistia, falar dos abusos do judiciário. Mas não vai, né? Eu duvido que o Tarcísio vai falar isso. Aí a Mônica Bergamo depois, né, compartilha isso também. Banqueiro organiza almoço para Tarcísio às vésperas da condenação de Bolsonaro. O setor financeiro e empresário de diversas áreas apostam o nome Tarcísio para concorrer contra Lula. Enfim, né, eu espero que as pessoas se perguntem por que o mercado financeiro que odeia o bolsonarismo, que trabalha por já ser preso, quer tanto o Tarcísio presidente, né? O que é que o Tarcísio tem que essa turma gosta tanto? Qual é a agenda que o Tarcísio tem, que o Tarcísio vai colocar para andar, que essa turma aí que a direita odiava até então, né? Apoia tanto Tarcísio. Nessa linha de questionamentos, o Marco Centro ontem veio perguntar: onde anda Paulo Guedes? O que ele acha da situação atual? Sinto falta da opinião dele. Também sinto. Tem gente que falou que Paulo Guedes não tem que falar nada, não. Eu acho que tem que falar. Acho que tem que falar. Petista? Ah, eu quero ver petista fora do governo. Ministro petista fora do governo. Se não tá dando opinião, se não tá participando do debate público. Gente, quando chega pra discutir, sei lá, pensa na época do Fica em Casa. Quando você dava uma opinião, por mais que você estudasse, apresentasse artigos, etc, tudo mais, você é médico? Você tem algum título pra a galera te levar em consideração? O título tem um peso no debate público. Quando é um economista opinando sobre economia, né, a turma olha de outra forma. Isso é óbvio. De toda a equipe econômica do governo Bolsonaro, só o Adolfo Saxida se posiciona aí sobre os abusos, em especial das questões ligadas aí ao 8 de janeiro. Antes de falar, tem outras coisas que... Esse vídeo aqui eu depois do play. Isso aqui, esse vídeo é um pouco mais longo. Só pra falar umas coisas rápidas, umas coisas positivas, e falar sobre se questionar, a direita se questionar. A CNN mostra aqui um levantamento. Nunca tivemos tantos bolsonaristas assumidos no Brasil. Você vê, colocou ali os números. Estão basicamente empatados. Prisão de Bolsonaro reunificou a direita. Eduardo vem ganhando muita força, muito apelo. O que incomoda o Centrão. A pesquisa aqui do IBESP, por exemplo, mostrou aqui, né, um cenário de voto estimulado, primeiro turno. Você vê que a força do Eduardo, que é deputado, não conta com o apoio de ninguém. Só de quem? De vocês, da tia do Zap. Do Paulo Figueiredo, eu. Não sei, nem outro grupo aí que tá falando campanha aberta para Eduardo. Eduardo já tá ali, ó, empatado na frente do Lula. Então, assim, vender essa história que, Eduardo não tem força política, não tem nada. Fica igual Ciro Nogueira, que só fala o nome da Michelle ou do Flávio. Cara, é uma espiral do silêncio em torno do nome do Eduardo. É uma espiral do silêncio em torno do nome do Eduardo. O Paulo Figueiredo diz, né? A nova série de pesquisa da IBESP mostra que a narrativa contra Eduardo fracassou. O povo entendeu que as tarifas dos Estados Unidos foram resposta às ilegalidades do Supremo. Isso é o pesquisa depois mostrando sobre isso. Metade dos brasileiros apoia as sanções. Eduardo é o nome mais viável da direita, empatado com Lula, mesmo com Tarcísio na disputa. Mas se o Tarcísio não estivesse na disputa? Só assim, Lula, Eduardo, Ciro, nenhum. Acho que Eduardo absorvendo grande parte do voto do Tarcísio está na frente do Lula. Aí, para falar sobre questionamentos,
Tava revisitando umas coisas nos últimos dias, aí tava vendo um bate-papo do professor Olavo com o Yuri Vieira. Esse bate-papo tem 18 anos, é de novembro de 2016. Eu tava vendo lá, parte 4, das coisas curiosas, que eu acho que encaixa bem no momento atual. E eu ia falar sobre isso, não para falar dessas questões agora eleitorais, mas por causa do seguinte, né? Ele tá chegando em 2026. Independente de chegar no momento, por mais que o mundo não seja dividido apenas em direita e esquerda, o mundo é um pouco mais amplo, né? A direita tem várias bolhas, a esquerda tem várias bolhas. Aquele orelha seca que não acompanha muito política, ele vê a coisa meio binária, um lado e com o outro. E já tem alguns meses, mais de ano na verdade, que vem ocorrendo vários debates, gente. E assim, eu mesmo não fico falando assim pra não jogar água no chope de ninguém, mas a direita vem passando vergonha atrás de vergonha. Talvez a primeira grande vergonha foi o debate da Renata Barreto com Elia Jabbour. Porque o pessoal entra no debate sem saber realmente a fundo os temas que vão debater e menosprezando o adversário. O Elia Jabbour é especialista em China há quantos anos? Mais de 20 anos o cara estuda sobre isso. Então você chega lá só com o beabá dos estudos econômicos que você tem, cara, é muito difícil você conseguir passar a perna num cara desse. Não é aquele debate não dá pra ir achando que é o debate quando mamãe falei ia na rua perguntar pro petista se ele sabia o que era FGTS. Aí depois teve o debate do Caporesco com o Jair Manuel, que, meu Deus do céu, foi vergonhoso. Teve o do Pavanato com o Humberto Matos, que também não foi bacana. Teve nós vimos também o Adriles contra o Humberto Matos, não foi bacana. De todos os debatedores, assim, pra mim, o melhorzinho foi o Fernando Holliday, que mostra ali que ele tem um certo estudo nessa questão, né, enfim, de racismo, etc, tudo mais, a luta dos negros do Brasil, que eu acho que isso é o melhor. Mas o restante, cara, a coisa tá meio sofrida. E aí eu vejo, né, observando, a gente comenta aqui em vídeo, que o mundo vem mudando muita coisa, e essa galera que fica meio presa naquele discurso de sempre, do liberal conservador, só citando chavões, repetindo, né, frase de efeito, cara, isso é complicado, né? E aí uma hora a coisa muda. O povo que fala tanto do Olavo, né, que quebrou aí barreiras, né, tinha uma barreira gigantesca, intransponível, ele foi lá, abriu uma brecha, entra, começa a debater com várias pessoas, começa a mostrar superioridade de um lado, tanto em termos morais, em termos lógicos. E aí a galera, não sei, acho que a galera às vezes acha que é o Olavo de Carvalho, só que não é, né? A intelectualidade tá deixando muito a desejar. Aí eu tava vendo isso daqui, tem um trecho que eu acho que vale muito a pena a gente ouvir. E aí conecta com essa questão dos questionamentos, né? Questionamentos. Vou botar aqui no 1,25, que eu acho que vai de boa. Se alguém se propor... Aqui, ó. Como você acha que deve ser a formação do intelectual hoje no Brasil, se alguém se propor a isso como projeto pessoal? Não, isso eu já tenho, como é que se diz? Ensinar na prática. Esses grupos de estudantes que eu oriento, eu dei para eles a receita tal como eu a entendo. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que distinguir quando é a formação do intelectual verdadeiro, onde é desses charlatães vigaristas que estão na praça, é que na formação do indivíduo, onde a formação da personalidade dele tem que vir junto. E tem que ser uma personalidade todinha montada em torno do valor da verdade, da busca da verdade. Não dessa ou daquela verdade em particular. Você não pode passar o conteúdo da verdade para o sujeito. Por quê? Porque o nosso conhecimento da verdade é deficiente. Então nós não podemos fazer com que aquela parte que nós pegamos se torne, vamos dizer, que seja imposta a um outro. Mas o valor da verdade, que ele tem que buscar e descobrir por si mesmo, isso tem que ser a base da construção da personalidade dele. Assim como para outras pessoas. O que ela tá falando na primeira parte, ó, cara, e hoje uma coisa que eu acho que falta muito é buscar a verdade acima de qualquer coisa. Não é estudar em busca de viés de confirmação. Cara, vai lá, estuda, entende o que tá ali, de verdade. Aí depois você manda sua opinião. Não vai lá, assim, eu lavo sempre falava isso, cara, não pega o livro de Marx lendo para refutar. Vai lá e entende o livro. Vai em busca do que realmente tá ali. Aí depois você vai lá e pensa, mas olha, de coração, tenta encarar as coisas, sabe? Da forma como elas realmente são, não da forma como você quer que as coisas sejam. Aí ele continua. E essa segunda parte aí, eu acho que é a parte mais importante, que se conecta com esses questionamentos, inclusive da Faria Lima. Por exemplo, se você pegar, digamos, um empresário, um cara do mundo empresarial,
a base da personalidade dele é a busca do sucesso e da vitória, você tá entendendo? No mundo prático, não é isso? Ele tem que querer isso, porque é isso que ele vai ter que buscar 24 horas por dia, não é isso? Se o sujeito for um artista, ele vai ter que centrar a formação dele na busca da criatividade, né? De novas formas, etc. De formas da expressividade. Né? Mas se é para ser um intelectual de pensamento, o valor central é a verdade. A sua vida é a busca da verdade, mesmo que você não consiga expressá-la. Então, em torno da busca da verdade, tomada não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, com valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então, a pessoa, se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso, todos eles, o máximo que ele possa, você está entendendo? E tendo esses meios, daí em seguida, ou, na verdade não é em seguida não é no sentido temporal, mas no sentido lógico, e aqui é lógico, tem que ter, vamos dizer, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Exemplo. Exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status questiones, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte: você está estudando determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito, desde que começou até hoje. Então, você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro que conhecesse o status questiones do que ele está discutindo. Eu nunca vi. É um negócio horroroso. Não tem nem um único. Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja não têm a menor ideia da evolução histórica dos debates sobre o mesmo ponto. Eu digo, mas se o sujeito não tem interesse suficiente em absorver, tá certo, o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está entendendo? Aí você se perguntar, o que é que tem a ver, né, a história do debate com essa questão, né, de entender os interesses da Faria Lima? Deixa eu ver, acho que tá aqui. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Dá uma olhada. É esse aqui mesmo. Só para dar um exemplo, né? Exatamente o que o Olavo está comentando. Deixa eu botar aqui, dar um zoom na tela. Pronto. Você lembra de um dossiê que a gente fez, acho que sem ser esse final de semana anterior? Eu vou falar, né? A pergunta tá com vários erros de português, mas o que é que eu fazia, né? Eu pedia pro ChatGPT me ajudar a explicar meio que a história da ideia liberal, da ideia do liberalismo no Brasil. Colocava primeiro minha tese, ia lá comentando. No segundo momento, eu perguntava sobre o pensamento dominante em cada uma das eras. Cara, qual era o pensamento dominante na Primeira República, na Segunda República, Terceira, Quarta, Quinta, sabe? Quem pensava, qual era a corrente contrária, nomes. Entender isso minimamente até o momento atual. Aí depois, indo um pouquinho além, né, para saber, cara, e quem eram as pessoas que ocupavam os cargos de destaque, para entender como isso daí se dava. Depois perguntava sobre a hegemonia, né, do discurso do liberalismo voltado ao mercado financeiro. E aí trazia, sabe, como é que vinha, os embates, até os 80 e tudo mais, a origem das ideias. E eu coloco isso aqui para relembrar exatamente. Cadê? Deixa eu voltar para o vídeo. O momento que nós estamos no Brasil hoje. Pega esse exemplo aí dos debates, inclusive o daqui para frente. Pensando aí, 1º de janeiro de 2027, quando o governo de direita voltar. Quais vão ser as soluções desse governo para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a economia, para a infraestrutura, para Minas Energia, inúmeros ministérios? Quais são nossos quadros? A direita só está preocupada nesse momento com a liberdade de expressão, 100% entendível, e, enfim, e a direita não estou me referindo ao povão. O povão não tem obrigação nenhuma em construir o futuro. Essas coisas normalmente passam da cabeça de poucos, mas a nossa classe política, né, as lideranças da direita ao redor do Brasil, eles precisam estar pensando em outros assuntos. Porque na hora que chegar na cadeira, não dá para começar a pensar na hora que chegar na cadeira, ou só, sei lá, nos 2 meses antes da eleição. Tem que pensar, tem que entender as coisas. Se
você entende, sabe, a origem de determinados assuntos, a origem de determinadas, sei lá, práticas, você começa a entender melhor até por que determinados grupos políticos têm determinada preferência ideológica, porque, sei lá, esse setor apoia mais a direita, porque setor, por exemplo, agronegócio. Acho que é fácil de entender porque está mais ligado à direita. É só a gente parar e pensar no MST, né? O que é que o MST já aprontou ao longo do tempo? Então, é começar a registrar, colocar as coisas, né, ao longo do fluxo do tempo, para entender. E isso não só para o debate, assim, debates densos, intelectuais, até para o debate, mas também entender a questão da política, sabe? Olhar as coisas em perspectiva. Sabe, poxa, desde quando Ciro Nogueira está trabalhando para ser o vice? Qual é o interesse dele? Né? O que vai saindo na imprensa? Quais são as movimentações? Para você chegar em determinado ponto, né? Sempre buscando realmente entender. Não leia as coisas que saem na imprensa só com viés de confirmação. Você torce para dar certo, aí você lê e fala, eita, é aí, ó. Cara, assim, dificilmente, né? Não existe uma tendência de você chegar na verdade. Enfim, deixei de reflexão. Para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Eu fico por aqui. Manda esse vídeo lá no Telegram, você escuta de novo. O áudio dele acho que tá um pouco mais baixo, que não tem como aumentar o áudio. Tava no máximo já, do que em relação à minha voz. E é isso. Amanhã ainda é quarta-feira. Nossa, achei que já era hoje já. Tô meio perdido nos dias. Vamos ver o que é que essa semana espera, né? Eu acho que confusão mesmo só na outra. Não sei se a gente vai ter assim, muitos acessos aí, sei lá, bastidores do que foi discutido lá na reunião de Eduardo, que vai acontecer no dia de amanhã. Eu sei que todos vocês estão ansiosos, porque eu também tô. E é isso, né? Fico por aqui, fiz meu trabalhinho, que já dá um pouco mais, passar membros do canal, tem um Tony Valeu, tem um P na descrição, tá o link na descrição aqui do Telegram, que eu mando sempre os vídeos que eu dou play, e tem um Atlas, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!